Oi meninas, bom dia! Então estamos aqui de volta, né? Quero pedir desculpa pela minha ausência esse final de semana, não consegui gravar pra vocês, mas eu sei que vocês entendem, né? Porque todas aqui têm filhos e sabe que é complicado a gente conseguir fazer as coisas, né, com os filhos. E meninas, por que que eu tô aqui hoje? Eu vim aqui pra dar uma acalmada no coração de vocês, porque eu acabei de postar lá no grupo as fotos referente aos estudos dessa semana. São muitas coisas, mas porque a gente quase não fez nada semana passada, tá bom? A semana passada, como combinado, né? Era uma semana introdutória para a gente ler o livro, a gente precisava de tempo para ler o livro, ler os cinco capítulos, depois ler novamente, né, os outros dois capítulos e tal. Então a gente teve uma semana mais livre para a gente poder ler, para a gente entender o que é que a gente vai estudar. Então, essa semana é uma semana realmente mais puxada, tá bom? Eu peguei o livro aqui para mostrar para vocês o que eu postei lá no grupo. Então, aqui, ó, semana 2, tá bom? Então, a semana 2, o foco vai ser Deus feito em pessoa. E aí, ela pede que ela recomenda, né? Leia a passagem completa, sublinhe, anote tudo que chamar a sua atenção, assinale todas as vezes que encontrar a palavra verbo, que foi o que eu já passei para vocês, né? Então, a gente já fez essa leitura. Aqui no livro vem, né, vem o texto. Então, a gente deveria fazer isso aqui, né? Ler o texto, sublinhar a palavra verbo e marcar tudo que chamar nossa atenção. Então, a gente já fez essa parte, nessa leitura. E aí, o livro, ele vai mostrando aqui a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, propondo para nós. E aí, ao final dela, vem esse aqui, ó, que eu coloquei lá no grupo. O Evangelho de João. Então, tem assim, ó, temas contrastantes. Luz e trevas, amor e ódio, de baixo e de cima, vida e morte, verdade e mentira, liberdade e escravidão. Cada uma delas com a referência bíblica embaixo, tá lá no grupo. Aí vem o nosso estudo, então, de fato. Em primeiro lugar, vamos nos debruçar em João 1, do 1 ao 18. Esta passagem inicial é conhecida como sendo um prólogo, ou seja, que é um prólogo, um texto que antecede a parte principal de uma obra literária ou escrito, e apresenta as ideias centrais que João vai desenvolver ao longo de todo o Evangelho. João dá especial destaque a Jesus como Filho de Deus, como sendo Filho de Deus. Aí aqui ela recomenda, ó, faça uma oração pedindo a Deus que abra o seu entendimento e coração para o estudo dessa passagem. Então, assim, a gente já leu, né, todo o capítulo, a gente já leu esse capítulo 1 duas vezes, mas nós vamos orar pedindo a Deus que abra o nosso coração, porque uma coisa é a gente pegar o texto e ler. Mesmo que nós estejamos aqui fazendo estudo, a gente vai ler e o que que vai acontecer? A gente tá procurando, né? Igual a gente estava procurando as palavras, verbo, luz, trevas. Agora nós vamos pedir para Deus falar conosco, para o Espírito Santo de Deus trazer revelação da palavra dele para nós. O que ele quer nos dizer, o que ele quer nos ensinar. Então, isso que ela pede aqui, faça uma oração para abrir o seu entendimento e coração para o estudo da passagem, né? Senhor, o que que o Senhor quer nos ensinar? O que que o Senhor quer falar comigo? Porque aqui nós somos, cada uma tem uma experiência, tem uma vida, tem uma história com o Senhor. Então, com certeza ele tem coisas diferentes para cada uma de nós. Então, eu convido, né, vocês que façam essa oração quando vocês forem estudar, pedindo a Deus que abra o seu entendimento, o seu coração para o estudo. Aí vem as perguntinhas, né? Com que expressão começa essa passagem? Leia Gênesis 1:1 e encontra semelhanças com esse texto. Então, a gente vai colocar a expressão que começa e a semelhança dela com Gênesis. O que afirmam estes primeiros versos acerca do verbo? Tá falando da passagem de 1 a 18, tá bom, meninas? Então, os versículos de 1 a 18 são referentes a essas perguntas. O que afirmam estes primeiros versos acerca do verbo? O que esses primeiros versos estão falando sobre o verbo, que é Jesus, né? Que a gente já sabe que o verbo se fez carne. Então, o que tá falando desse verbo? Aí, meninas, aqui é importante. Primeiro, a gente tem que responder essas perguntas, tá? A gente vai fazer essas perguntas primeiro para depois continuar lendo o livro.
Então, aqui já vai vir, né, falando a palavra, verbo, seu original, vai falar o que significa verbo e tal. Então, é aconselhável que nós primeiros, né, respondamos a pergunta 6 e 7, tá bom? Aí, só depois continua o estudo, ok?